depois de uma sequência de dias mais secos e frios em parte do centro-oeste do país, áreas de instabilidade voltam a avançar e mudam o tempo em diversas regiões do Brasil. A previsão indica chuva forte, risco de temporais isolados e mudanças nas temperaturas ao longo deste fim de semana. Para a gente entender melhor esse cenário e saber o que esperar, dos próximos dias, a gente conversa agora com o meteorologista Murilo Machado Lopes, que aparece aqui e participa novamente conosco do TJ Aparecida. Murilo, boa tarde para você, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Gabriele. Um prazer estar falando com vocês novamente, E também um prazer falar com os telespectadores que estão acompanhando o jornal. O que muda, O que explica essa mudança no tempo em várias regiões do Brasil? Mais uma vez, No último fim de semana, a gente também teve essa inversão no clima em partes do Brasil. Bom, a gente tem a aproximação de uma área de baixa pressão, Lá na troposfera mais elevada. Isso quer dizer que a gente está falando de um sistema que avança em torno de 5 mil metros de altitude, E isso vai ajudar a provocar a formação de áreas de instabilidade, especialmente sobre a parte norte do sul do Brasil, que inclui o Paraná e parte de Santa Catarina, e também os estados da região sudeste e parte do centro-oeste. Então, essas instabilidades se formam hoje já no Mato Grosso do Sul e se deslocam também amanhã, especialmente para o estado de São Paulo, norte do Paraná, com forte intensidade, inclusive com possibilidade para que a gente possa ter temporais elevados acumulados de chuva. Murilo, boa tarde, muito obrigada por sua participação aqui no TJ Aparecida. E além da chuva, essa mudança ela também deve alterar as temperaturas em algumas regiões do país? Sim, a gente tem um cenário que, onde estava mais quente, na região sudeste, essa temperatura vai diminuir um pouco, não chega a fazer frio, mas essa temperatura fica um pouco mais estável em função dessa instabilidade, Ou seja, vai ter mais nebulosidade, vai chover, e aí essas temperaturas ficam ao redor dos 20 graus. Já para o sul do Brasil, essa condição ela dá lugar a um tempo mais frio, especialmente a partir do domingo, porque aí esse sistema todo de baixa pressão vai dar origem a uma frente fria, que aí, a partir do domingo, avança, a partir do Rio Grande do Sul, Então essa massa de ar frio ganha força no estado, e aí a gente tem temperaturas baixas, especialmente na região de Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, na próxima semana. Para nós aqui, principalmente o comecinho da semana, foi bastante frio, E esse frio deve voltar. Agora, há risco de temporais, ventos fortes, você falou aí dessas chuvas, tem outros alertas importantes para a população nessas áreas em que a frente fria avança? Sim. A gente tem duas condições mais de impacto associadas a essa instabilidade. A primeira delas são os temporais, A gente pode ter ocorrência de granizo, Isso inclui o Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e nos próximos dias na região de Minas Gerais. Então, essa possibilidade de queda de granizo existe, inclusive de grande tamanho, essa chance, o que pode trazer algum transtorno. A ocorrência de vento intenso também não pode ser descartada. Isso quer dizer que a gente tem que as pessoas ficarem preparadas, porque se deixar o carro na rua, não deixar embaixo de árvores, nem postes, e nesses cenários da chuva chegando, também se abrigar, porque isso pode trazer rajadas de vento forte. E mais para o norte do Paraná, daí nós temos o segundo cenário, que é o de chuva volumosa, Potencialmente essas estabilidades nos próximos 2-3 dias devem trazer acumulados que vão se aproximar e até mesmo passar dos 100 milímetros na região norte do Paraná. E são cenários que exigem um pouco mais de atenção, em função de possibilidade de córregos transbordarem e também algum outro transtorno de alagamentos. E Murilo, pensando já nos próximos dias, a expectativa é manter a manutenção dessa instabilidade ou o tempo deve mudar na próxima semana? Bom, na próxima semana, como eu comentei, tem essa massa de ar frio avançando até o sul do Brasil durante domingo e segunda-feira, e aí na terça esse ar mais seco e frio começa a chegar em São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul e também no Paraná. Então aquela condição de tempo mais instável vai dando lugar a um tempo um pouco mais firme, Essa instabilidade vai se deslocar especialmente para Minas Gerais e Rio de Janeiro, e aí essa condição de temporais de chuva um pouco mais intensa fica mais focado em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro ao longo, a partir da metade da próxima semana. Mas a instabilidade ainda persiste nessas regiões, pelo menos até terça, não tem mais partes do Sudeste e também do Centro-Oeste, que eu comentei anteriormente. Nada de anormal, Murilo? Porque a gente está nessa transição, de outono para o inverno, então a tendência é mesmo que esfrie. Dias com mais frio, temperaturas em baixa e esse tempo mais seco, Muito obrigado mais uma vez, pela participação aqui no TJ Aparecida. Boa tarde para você, um ótimo fim de semana. Obrigado, boa tarde igualmente para vocês, um ótimo final de semana e até uma próxima. Valeu, um abraço para você.